A segunda temporada de Fallout começa no exato ponto onde a primeira temporada terminou. Lucy e Cooper estão viajando o país atrás do pai dela, o Maximus. Ele tomou posse da tecnologia de fusão a frio da Moldaver e ele se tornou um herói ali para os irmãos da Irmandade de Aço, e o Norm está preso dentro da câmara de criogenia dos executivos da Vault-Tec ali dentro do Refúgio 31. Eu achei esse episódio um bom começo de temporada e aqui nesse vídeo nós vamos comentá-lo com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar da segunda temporada de Fallout, série do Prime Video, que é uma adaptação dos jogos de mesmo nome. Eu ainda não sei se eu vou fazer cobertura semanal dos episódios por aqui, eu ainda tô me decidindo, vai depender de como que vai ser a recepção desse vídeo e tudo mais, mas com certeza nós teremos outros vídeos de Fallout nas minhas outras redes sociais, portanto eu te convido a me seguir no Instagram se você ainda não me segue, assim vocês acompanham o conteúdo que eu levo pra lá e vocês ainda me dão uma força. E claro, se você treina, faz academia e quer comprar seus suplementos e seus produtos com desconto, usa o cupom Mateus no site da Growth, que você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. Vocês perceberam que nós temos dois atores interpretando o mesmo personagem nessa segunda temporada de Fallout, né? No começo do episódio, a gente vê na TV uma entrevista com Robert House, o fundador da Robico Industries, uma empresa de tecnologia, e a gente vê ele na entrevista falando sobre como a tecnologia está avançando rapidamente. A gente até vê uma cena dos trabalhadores destruindo os robôs ali com medo de serem substituídos por eles. Nas cenas de flashback, quando a gente vê os executivos da Vault-Tec conversando com Robert House, é esse mesmo cara que a gente vê na cena da entrevista da TV. Entretanto, o ator Justin Theroux aparentemente também está interpretando esse mesmo personagem. Quando saíram os materiais promocionais dessa segunda temporada, trailers e tudo mais, muita gente apenas assumiu que eles estavam trocando o ator que interpreta o Robert House. Mas esse primeiro episódio da segunda temporada de Fallout mostrou pra gente que esse não é o caso. E o fato de aparentemente ter dois atores interpretando o mesmo personagem é algo que faz parte da história. Vemos o Robert House 2 colocar esse dispositivo na nuca de um dos trabalhadores locais ali, e aí ele faz esse cara atacar os seus próprios amigos, né? Só que esse dispositivo não funciona muito bem, parece que ainda está em desenvolvimento, e aí a cabeça dele explode. E essa cena se passa antes do fim do mundo, antes das bombas explodirem, antes das pessoas se mudarem para os refúgios, ou seja, se tem dois Robert Houses por aí desde esse tempo, pode ser que essa seja uma estratégia deles. Enquanto uma persona é uma persona pública que tem o rosto conhecido por todos, a outra age nos bastidores refinando esses experimentos. Alguns fãs estão dizendo que um é o verdadeiro Robert House e o outro é o seu irmão se passando por ele. Isso ainda não está muito claro para mim. Eu acho que a gente vai precisar mesmo esperar os próximos episódios para ter mais certeza. E a série deu a entender que o Robert House foi o responsável por apertar o botão que liberou as bombas que destruiriam o mundo. A gente está acompanhando aqui nessa segunda temporada o Cooper e a Lucy indo atrás do pai dela, o Hank, que no final da primeira temporada deu a entender que estava indo rumo a Las Vegas. Nas cenas de flashback, nós vemos que o Robert House estava presente lá naquela reunião onde a esposa do Cooper sugeriu que eles mesmos jogassem as bombas. Assim, eles conseguiriam lucrar com o fim do mundo e capitalizar em cima dos refúgios. Conversando com a Moldaver, o Cooper descobre que o Robert ele tem um sistema privado de mísseis em Las Vegas e que ele teria o poder de fogo suficiente para fazer o que a esposa do Cooper estava pedindo. A Moldaver pede para o Cooper acompanhar a sua esposa até Las Vegas e pede para o Cooper, né, com os acessos que ele tem sendo ator de Hollywood e marido dela, matar o Robert House. Obviamente, a gente sabe que esse assassinato falhou e o Cooper falhou em matar o Robert no passado, porque ele vai ser um personagem no presente da série. Quando o Cooper e a Lucy chegam ali em Las Vegas, a Lucy comenta, né, que Las Vegas parece como nas fotos. E aí o Cooper diz que parece como nas fotos porque os mísseis foram abatidos antes de chegar em Vegas. Lucy pergunta, então por que eles não fizeram isso no país inteiro? E tá óbvio pra gente que tá assistindo. Eles não fizeram isso porque não era interessante para eles. Eles queriam lucrar com o fim do mundo. Os executivos queriam o fim do mundo. Eles queriam lucrar com isso. E eles queriam repovoar o mundo de acordo com a ideia que eles tinham de sociedade perfeita. O Robert House, ele era dono de metade de Las Vegas, como a gente viu eles comentarem aqui nesse episódio. Então, ele poupou a própria cidade da destruição que ele ajudou a causar no restante do mundo. Mas onde será que o Robert está agora? Porque a série deu a entender que o dispositivo do Robert House continuou não funcionando bem, mesmo 200 anos no futuro. Seguindo os rastros do Hank, Cooper e Lucy chegaram até o Refúgio 24.
Antes, eles tinham passado ali por aquela senhora que tinha perdido o filho, a senhora que serviu a eles sopa de piolho, e a senhora disse para onde que o Hank estava caminhando. Seguindo esse rastro, eles descobriram que o filho da senhora, que o Hank levou, estava sendo controlado pelo exato mesmo dispositivo que a gente viu que o Robert House estava utilizando no começo desse episódio. O Cooper até fala para Lucy que o pai dela arrumou uma cobaia, e provando que esse rapaz estava sendo controlado pelo pai dela, ele fala com a Lucy a chamando do mesmo apelido que o Hank chamou a Lucy lá na primeira temporada. E ele ainda fala para a Lucy para ela voltar para casa. Depois, o dispositivo parece que começa a não funcionar direito, né? Porque aquele cara ali, aquela cobaia que estava tendo a sua mente controlada, passou a ter um pouco de consciência do que estava acontecendo. E assim como no começo do episódio, onde o dispositivo deu mau funcionamento e a cabeça do cara explodiu, aconteceu a mesma coisa aqui dentro desse Refúgio 24. Ou seja, mesmo após o fim do mundo, essa tecnologia ainda não está bem refinada. E o objetivo do Hank em ir para Las Vegas é fazer esse dispositivo de controle mental funcionar de verdade. Sabemos que o real objetivo na construção desses refúgios era de fazer testes e experimentos com as pessoas que iriam morar ali. Antes das bombas explodirem, a Vault-Tec vendeu esses refúgios como um lugar onde as pessoas poderiam se proteger. Mas por trás das cortinas, nos bastidores, a gente sabe, porque a gente viu na primeira temporada, que esses refúgios eram objetos de teste. Cada refúgio era um objeto de teste diferente nas mãos da pessoa que administrava aquele lugar. Na primeira temporada, a gente viu o Refúgio 4, e lá nesse refúgio tinham pessoas com diversas mutações diferentes, porque o objetivo desse refúgio era testar essas diversas mutações nas pessoas. Nesse episódio, a gente viu o Refúgio 24, e esse refúgio parece que ele foi construído para refinar essas técnicas de controle mental. Vocês já devem ter ouvido falar do MKUltra, que ficou aí muito famoso por teorias de conspiração e foi citado até mesmo em Stranger Things, que era um programa de experiências ilegais em humanos que a CIA estava organizando com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral. O Refúgio 24 parece que foi criado com esse mesmo objetivo, porque a gente viu ali americanos sendo condicionados a se tornarem comunistas. Sabemos que o comunismo sempre foi o grande vilão dos Estados Unidos em praticamente todas as histórias e filmes. E aqui nesse episódio, o Cooper até comenta para Lucy, né, que aquelas pessoas não eram originalmente comunistas. Ou seja, estavam tentando fazer lavagem cerebral nos americanos. E nós vemos ali nos áudios, né, nas fitas e nos vídeos, essas mensagens com ideais comunistas, para condicionar as pessoas presas ali dentro daquele refúgio a acreditarem verdadeiramente naquilo. O objetivo desse refúgio é bem alinhado com o objetivo do dispositivo do Robert House, controle mental. E vimos que o Hank chegou no quartel-general do Robert House. A secretária eletrônica diz que ele tem mais de 462 mil mensagens não lidas, ou seja, faz muito e muito tempo, desde que alguém pisou ali pela última vez. E aí o Hank troca de roupa, faz um café, volta a vestir ali aquela skin de executivo e vai até a sala de comunicação global para mandar uma mensagem para o próprio Robert. Ele diz que não sabe se o Robert está vivo, mas acredita que sim, e que ninguém da Vault-Tec sabe que ele está ali. O Hank diz que ele está ali para ajudar o Robert mesmo, o que revela pra gente que o Hank e o Robert House, eles trabalhavam juntos em segredo antes mesmo das bombas explodirem. Em uma sala, vemos várias cobaias que perderam as suas vidas nos testes desse dispositivo de controle mental, e na mensagem, o Hank fala que o Refúgio 24 teve progresso na interface cérebro-computador, o que indica que esse Refúgio 24, ele era administrado pelo próprio Robert, né? Ou por alguém ligado ao Robert. E que ali eles estavam trabalhando em diminuir o tamanho desse aparelho. Tem a cena do Hank olhando vários protótipos de diversos tamanhos desse dispositivo. Hank até fala que se ele se debruçar em cima desse projeto, ele vai conseguir finalizá-lo, vai fazer ele funcionar perfeitamente, e que depois disso ele e o Robert podem falar sobre a promoção dele. Hank diz que vai terminar o trabalho que o Robert começou, e quando isso acontecer, o Robert vai estar implorando pela ajuda dele. Ou seja, mesmo agora, 200 anos depois, o Hank ainda é leal ao cara que ele era leal antes das bombas explodirem e foi até o quartel-general dele para concluir o seu trabalho, para seguir os passos dele mesmo. Onde está o Robert agora? Talvez congelado em uma câmara de criogenia dentro de algum refúgio? Talvez ali mesmo no quartel-general dentro de algum esconderijo? Isso ainda não está muito claro, mas a gente sabe que ele vai ser um personagem importante nessa segunda temporada, então a gente precisa aguardar os próximos episódios para tentar descobrir isso aí. Já o Norm fez exatamente o que a gente faria se a gente estivesse na situação dele. Lá na primeira temporada, a gente viu o Norm ficando muito desconfiado de todos os supervisores
supervisores do Refúgio 33 virem do Refúgio 31. E aí ele foi investigar e ele acabou descobrindo que o Refúgio 31 era a casa dos executivos da Vault-Tec que foram congelados nessa câmara de criogenia para serem descongelados quando a superfície do mundo estivesse inabitada. Assim eles poderiam moldar a nova população da Terra, a nova sociedade, como eles planejaram que seria a sociedade perfeita. Preso ali dentro, foi dado a ele duas escolhas racionais: ou morrer ou ser congelado em uma câmara de criogenia para acordar, sabe-se lá Deus quando a superfície já estivesse vazia. E aí ele teve a escolha mais irracional de todas, mas que é a escolha que eu teria se eu estivesse no lugar dele também. Ele descongelou todo mundo que estava ali. Os planos era descongelar uma pessoa do Refúgio 31 a cada 30 anos. A gente sabe que as pessoas congeladas ali são pessoas muito importantes. Então o que vai acontecer se eu vou descongelar todas elas ao mesmo tempo antes da hora? Vai causar um colapso, né? E essas pessoas, todas elas têm autoridade suficiente para abrir aquela porta. Então eu acho que o Norm fez o movimento certo e eu já tô ansioso para ver como que isso vai se desenrolar no próximo episódio da série. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da estreia dessa segunda temporada de Fallout e se vocês querem que eu faça vídeos semanais sobre ela também. Dá o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não tá inscrito. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.